Boa noite. Estou aqui nessa live novamente hoje falando de cinética enzimática. Nós vamos continuar exatamente do ponto do slide que a gente terminou a live passada. Estávamos falando sobre a constante de Michaelis e Menten, e acabamos exatamente nesse slide, depois de explicar como que eles chegaram, né, Michaelis e Menten, chegaram a essa dedução, ou seja, a essa equação representa esse gráfico que está demonstrado aqui, e que daqui a gente pode também tirar o dado de que o Km ele é igual às velocidades de desdobramento dividido pela velocidade de formação do complexo enzima-substrato, que foi o que falamos no final da live passada, referente a esse slide. Lembrem dessa equação aqui, em que eu tenho a formação do complexo, então enzima-substrato formando o complexo, e o desdobramento desse complexo, que pode ser tanto no sentido de formar produto, como pode ser o desdobramento do complexo liberando o substrato, ou seja, sem que ocorra a reação. Ok? Vamos dar continuidade daqui. A partir desse ponto, uma vez entendido que o Km é a relação entre as velocidades de desdobramento sobre a velocidade de formação, a gente pode chegar no dado de que a enzima tem uma baixa afinidade pelo substrato quando o Km é alto. Por quê? Como que a gente pode ver isso? Veja, se o Km é a relação entre as velocidades de desdobramento sobre a de formação, né, quando as velocidades de desdobramento for maior do que a velocidade de formação, significa que tem menos complexo formado. E, portanto, isso representa para a gente a baixa afinidade que a enzima tem pelo substrato. Quer seja desfazendo esse complexo, liberando o substrato, quer seja catalisando a reação e formando produto. Ok? Então, sempre que o Km for alto, dá a ideia para a gente de que a enzima tem baixa afinidade. E, ao contrário, quando o Km for baixo, significa que a enzima tem alta afinidade. Aí a gente pode, nessa mesma relação, ver que cada vez que as velocidades de desdobramento for menor do que a velocidade de formação do complexo, isso significa que o substrato tem uma alta afinidade, ou seja, a velocidade de formação do complexo é alta, significa que a enzima tem muita afinidade pelo substrato. E se a gente for ver isso no gráfico, inclusive, se a gente pegar um gráfico e for ver isso, nós vamos ver que quando o Km for mais baixo, significa que precisa de menos substrato para atingir uma mesma velocidade. E sempre que o Km for mais alto, significa que vai precisar de mais substrato. Aqui a gente não consegue ver especificamente isso, porque eu estou só com uma curva, eu não estou conseguindo colocar uma outra enzima para poder verificar isso. Eu vou tentar colocar no modo de apresentação para ver se isso aparece melhor para vocês. Ok? Mas seguindo do ponto em que a gente estava, nós podemos ver adiante, a partir daquela mesma relação, né, da enzima, substrato formando o complexo, e o desdobramento desse complexo, quer seja nesse sentido ou nesse sentido. Tá?
E aqui a relação que a gente tinha lá de Michaelis e Menten, que a velocidade é uma relação entre velocidade máxima e concentração de substrato pelo km mais a concentração do substrato. E se a gente, nessa equação de Michaelis e Menten, substituir o V0 por metade da velocidade máxima, lembram que Km é a concentração de substrato quando a velocidade da reação enzimática é metade. Lembram aqui no gráfico, metade da V máxima, eu tenho a concentração de substrato. Então, a gente vai fazer isso aqui só para mostrar para vocês que essa relação é verdadeira e que essa fórmula, essa equação determinada por Michaelis e Menten, ela realmente é verdadeira, matematicamente falando. Então, se eu considero que a velocidade é representada exatamente pela metade da V máxima e substituir isso na equação, e aqui só é aplicação de propriedades matemáticas lá do ensino fundamental, não vamos entrar nisso nesse momento, vocês podem fazer como um exercício em casa, para vocês certificarem que vão chegar nesse cálculo. Então, se a gente simplificar, né, multiplicar em cruz, simplificar os dados, a gente vai chegar no final, né, com o Km igual à concentração de substrato, que é exatamente o conceito de Km. Km é concentração de substrato, mas qual concentração de substrato? É a concentração de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima. Então, essa é a ideia de Km e que ele representa para a gente a noção de afinidade da enzima para aquele substrato. Lembrando também que o Km é específico para uma enzima e para um substrato determinado. Se a enzima tiver mais de um substrato, o Km provavelmente vai ser diferente para cada substrato, ok? Então, o Km é específico para uma enzima e aquele substrato específico. Lembrem desse conceito também. Outra coisa, quando a gente trabalha com um gráfico como hipérbole, que é esse perfil que a gente tinha aqui, ou que a gente tem aqui, é muito difícil a gente conseguir dados muito reais, pouco variáveis. Por quê? Porque eu tenho uma curva. Eu não tenho como ficar calculando o tempo inteiro cada ponto e achar especificamente. Sempre que a gente trabalha com relações matemáticas, em que a relação entre elas fornece para a gente uma reta, matematicamente esse valor é mais reprodutível, ele fica mais fidedigno. Então, essa relação matemática que vai dar uma hipérbole para a gente foi convertida no seu inverso, né, gerando um outro gráfico, um outro plot, que é chamado de gráfico de duplos recíprocos, né, onde a gente tem o inverso dessa reação, né, o inverso dessa equação que foi determinada por Michaelis e Menten. Então, se a gente aplicar um inverso nessa reação, a gente vai ter isso aqui. Ok? E essa equação que a gente tem agora representa para a gente uma equação da reta, onde a gente tem y igual a A, lembrem que A é o coeficiente angular, de novo, matemática básica. X representa o eixo do X, é onde a gente vai ter o inverso da concentração de substrato. E B representa para a gente o coeficiente linear, ou seja, é o intercepto, o coeficiente linear é o intercepto no eixo do y, é isso daqui, é esse ponto aqui, em que a reta está cruzando o eixo y. Esse é o B, e ele vai representar para a gente o inverso da velocidade máxima. Ok? Então, o que foi feito aqui
e que forneceu para a gente essa nova equação, que é simplesmente o inverso da equação de Michaelis e Menten, a gente vai chamar essa equação de Lineweaver-Burke. Isso só porque foi uma outra equação mostrada de uma forma inversa. Tem um nome diferente porque foi feito por um pesquisador diferente, mas ele significa a mesma coisa, matematicamente é a mesma coisa, ok? E assim é possível a gente obter esse perfil de reta. E se a gente for ver isso daqui, novamente eu substituir as equações, eu vou chegar lá no final em que o menos 1 sobre km, que é esse ponto aqui, ok? Ele é igual ao inverso do substrato. Ou seja, é simplesmente o inverso do que a gente tinha nessa relação anterior. 1 sobre km igual à concentração de substrato. E é menos 1 só porque está no gráfico mostrado abaixo do zero. Por isso que tem esse valor negativo. Ok? E aqui fica mais fácil para eu conseguir calcular, porque eu tenho uma equação da reta e a partir disso eu posso calcular qualquer desses parâmetros. Eu posso calcular a velocidade máxima a partir do momento que eu tenho concentração de substrato e km, ou qualquer outro parâmetro. Ok? Então, esse gráfico que muitas vezes vocês têm dúvida, que está lá no livro, simplesmente se refere ao inverso da equação de Michaelis e Menten, e que é mais prático na sua aplicação, matematicamente falando. Ok? Vamos para frente. Então, aqui a gente pode simplesmente comparar os dois. Tá? Então, aqui eu tenho o plot de Michaelis e Menten, que eu tenho uma hipérbole, e aqui o plot de Lineweaver-Burke, que é uma reta, que é o inverso da equação de Michaelis e Menten. Ok? Muito bem. Agora, eu falei para vocês agora que a atividade, a afinidade, aliás, a afinidade da enzima pelo substrato é representada pelo Km desse plot. Mas o Km, veja, ele representa afinidade. O que seria essa afinidade? É o quanto a enzima consegue se ligar pelo seu substrato, seria aquela velocidade de formação do complexo enzima-substrato. Mas a gente está falando só na formação do complexo quando a gente fala de Km. E para eu saber se uma enzima realmente tem uma eficiência, né, grande dentro de uma célula, no organismo, eu tenho que levar em conta que esse complexo vai ser desdobrado no sentido de formar produto, ou seja, que a reação vai ser catalisada. Porque não adianta formar o complexo enzima-substrato e depois ele acabar voltando, liberando o substrato sem que a reação ocorra. Então, o Km não é o melhor parâmetro para que a gente faça uma análise de eficiência catalítica de uma enzima. Para isso, o melhor parâmetro é usar a relação da constante catalítica, que é o kcat, que nada mais é que a velocidade de catálise máxima, e que também representa o turnover enzimático, que eu já vou explicar para vocês no próximo slide, dividido pelo Km, ou seja, pela afinidade. Então, se eu tiver a velocidade máxima, quando eu falo velocidade máxima de catálise, eu estou falando velocidade máxima da reação, ou seja, formou o complexo enzima-substrato e desdobrou em produto. A reação ocorreu. Então, eu tenho a velocidade máxima de catálise. Isso, em relação à afinidade da enzima, ou seja, a formação do complexo, aí sim eu vou ter uma ideia da eficiência da enzima. O quanto ela realmente consegue converter aquele substrato no seu produto, que é a eficiência catalítica,
que é essa relação. Então, essa relação KCAT sobre KM é o que a gente chama de eficiência catalítica, e ela é considerada perfeita quando se aproxima do valor de 10 à oitava a 10 à nona milimol de substrato por segundo, ou seja, concentração de substrato desdobrada por um tempo, nesse caso, segundo. Significa que essa enzima está acelerando a reação na ordem de 10 à oitava ou 10 à nona. Ok? Nem todas as enzimas, né, atuam com essa eficiência catalítica. A gente tem enzimas cuja eficiência é bem menor, mas eu posso também ter enzima com eficiência maior. A gente tem enzimas que podem chegar à ordem de 10 a 11, elevada a 11, mostrando uma eficiência catalítica bem maior. Muito bem, então aqui a gente pode ver que a eficiência, que a constante catalítica, aliás, ou seja, aquela relação de velocidade máxima da enzima, que é o KCAT, tá? Pode variar muito de enzima para enzima. Então, aqui a gente tem uma lista nessa tabela, né, de várias enzimas, mostrando justamente o valor de KCAT, ou seja, a relação de velocidade máxima que eu falei para vocês, que está relacionado com o número de turnover enzimático de enzima. O que é turnover? É renovação. O que significa isso? Significa liberar a enzima depois que a reação aconteceu. Então, eu tenho a enzima com o substrato, ligou, formou o complexo. Aí, desdobra, formando o produto, e libera o produto e libera a enzima. Lembra que a enzima é um catalisador, o catalisador sai sem fazer parte da enzima, sem ser alterado no final da reação. Ok? Então, esse número diz para a gente quantas vezes a mesma enzima conseguiu atuar sobre o substrato. Então, vejam isso nesse exemplo da catalase, que é a enzima que degrada o peróxido de hidrogênio, que é o substrato. Significa que ela consegue, em 1 segundo, desdobrar 40 milhões de moléculas de água oxigenada. É uma eficiência catalítica gigantesca. Ah, não posso falar em eficiência catalítica nesse momento. Por quê? Porque eu estou falando só de constante catalítica. Por que a gente diz que quando o KCAT é muito alto, a eficiência catalítica é alta, se a eficiência catalítica não é só a constante catalítica? Que lembrem, eficiência catalítica é a relação entre o KCAT e o KM. Então, em geral, quanto maior for o KCAT, a constante catalítica, provavelmente a eficiência é maior. Porque muitas vezes o KM não varia tanto, né, nessa ordem numérica. Então, a gente espera que a eficiência catalítica da catalase para esse substrato seja alta. Mas para isso, para a gente realmente ter o valor de eficiência catalítica, lembra, eu tenho que conhecer o KM. E em compensação, aqui a gente pode ver das enzimas que vai diminuindo esse número de renovação da enzima, né, até ter valores menores que 1. Então, isso é muito variável de enzima para enzima. Ok? Continuando. Se a gente relacionar, então, duas enzimas, aqui eu tenho duas enzimas, uma aqui nesse gráfico em rosa e a outra no gráfico azul, para o mesmo substrato, ou seja, são duas enzimas que atuam sobre o mesmo substrato. De novo, essa é aquela reação que a gente viu de formação de complexo enzima-substrato e o seu desdobramento para produto. Ok? E, de novo, lembrando da nossa eficiência catalítica aqui. Então, se a gente comparar agora essas duas enzimas que têm o mesmo substrato, a gente vai poder começar a ter melhor essa ideia da eficiência catalítica.
Então, se eu vir aqui e olhar nesse gráfico a velocidade máxima, aqui, que está em torno de 1,7, por aí, entre 1,5 e 2, e essa enzima em azul está próximo de 1, ok? Se a gente for ver o Km, lembra que o Km representa metade da velocidade máxima. Aqui no gráfico, no livro, né, que eu tirei do livro do Leninger, ele está considerando que a velocidade máxima é 2, e, portanto, a metade seria 1, porque esse gráfico continuaria nessa linha, ele não está mostrado totalmente aqui. E eu teria o Km. E a mesma coisa aqui. Considerando 1,5, para que a gente pudesse ver o plot, a gente vai ver que o Km é o mesmo para as duas enzimas. Então, não mudou o Km. Mesmo sendo enzima diferente, pelo mesmo substrato, o Km é o mesmo. Agora, a velocidade máxima é diferente. Lembrem que a constante catalítica, ela tem a relação da velocidade máxima, que é o número de renovação da enzima. Então, a velocidade máxima dessa enzima em rosa é o dobro da enzima em azul. Agora, o Km é igual. Então, daqui a gente pode tirar que a eficiência catalítica dessa enzima, ela é o dobro dessa daqui. Então, agora eu consigo comparar duas enzimas de uma forma muito mais eficiente do que o Km. Porque, veja, o Km é igual para as duas. Se eu fosse usar o Km, a gente diria que as duas enzimas têm a mesma afinidade pelo substrato. Então, a ideia é que a velocidade da reação catalisada vai ser igual. Mas isso não é verdade. Então, por isso que o parâmetro Km não é o melhor parâmetro para a gente comparar a capacidade catalítica da enzima numa determinada condição. Por isso, o parâmetro de eficiência catalítica é o parâmetro mais usado e é o que a gente deve utilizar quando a gente vai comparar. Quer seja, nesse caso, duas enzimas diferentes que atuam sobre o mesmo substrato, quer seja uma enzima atuando sobre dois substratos diferentes. Da mesma forma, a gente pode avaliar a eficiência catalítica. Lembrando que, assim como o Km, a eficiência catalítica vale para uma determinada enzima com um determinado substrato. Se mudar o substrato ou mudar a enzima, a eficiência catalítica, assim como o Km, pode ser diferente. Pode ou não, ok? Mas ela é característica para uma enzima e um substrato. Ok, então, muito bem. A gente pode ver isso daqui num experimento. Isso aqui é resultado de um experimento que foi feito com enzimas que são proteinases. Essas três enzimas aqui. Proteinases são enzimas que quebram ligação peptídica. E que o ponto de clivagem, de quebra, de ação dessas enzimas é exatamente aqui, onde está essa flecha, nesse ponto, de modo a liberar esse resíduo que está aqui do lado direito, que é uma metionina. Okay? O que eles queriam comparar? Eles queriam comparar se a eficiência catalítica dessas enzimas aqui eram diferentes se o substrato da enzima, que é essa lista aqui, vejam que para cada enzima eu tenho dois substratos, dois para tripsina, dois para quimiotripsina, dois para elastase. Se o tamanho do resíduo do peptídeo à esquerda do ponto de clivagem, lembra, o ponto de clivagem está aqui, então, à esquerda do ponto de clivagem, se o tamanho desse resíduo interferia na eficiência catalítica da enzima. É isso que eles fizeram. E o que foi observado? Foi medido, primeiro, foi medido a constante catalítica e foi medido o Km. E depois, a razão
constante catalítica por km, que representa a eficiência catalítica da enzima. Então, o que se observou se a gente for comparar aqui? A gente pode ver que para a tripsina, a constante catalítica aumentou um pouco quando o resíduo era maior. Lembra, o resíduo à esquerda do ponto de clivagem. E o Km diminuiu bastante. O Km diminuiu mais do que aumentou a constante catalítica. Se a gente calcular a eficiência catalítica, a gente vai ter 1 para 3, ou seja, 1 para o substrato mais curto e 3 com o substrato mais longo. Ou seja, aumentou em 3 vezes a eficiência catalítica da enzima. E isso foi feito igual para as outras duas enzimas. E se a gente olhar, né, agora a elastase, o que a gente vai ver? Que a constante catalítica aumentou perto de 10 vezes, um pouco mais de 10 vezes. E o Km diminuiu, né, em torno de 300 vezes, ou seja, a diminuição do Km foi muito menor. Aí, se a gente calcula a eficiência catalítica, a gente tem um aumento de 3.900 vezes na eficiência catalítica da elastase, quando o substrato tem um tamanho de resíduo, né, à esquerda do ponto de clivagem maior. Isso faz com que a eficiência de catálise dessa enzima seja maior. Então, aqui dá para a gente ter uma noção da aplicação desse parâmetro. Ok? Qual é a importância da eficiência catalítica quando a gente está trabalhando com enzimas? Tá? E nessa tabela aqui a gente pode ver, né, esses dados, né, para várias enzimas. Então, isso daqui, né, é retirado do livro também, é uma figura do Freshman, em que a gente pode ver de acordo com o substrato e a sua enzima específica, os valores de constante catalítica, Km, e de eficiência catalítica. Então, essa eficiência catalítica vai variar de acordo com a enzima e de acordo com o substrato. Se a gente for pegar aqui para analisar a fumarase, que tem 2 substratos, tem o fumarato e o malato, nós podemos ver que a eficiência catalítica dela é diferente, dependendo do substrato. Ok? E daqui a gente pode também lembrar que a limitação da atividade dessas enzimas vai se dar simplesmente pela concentração que tiver no substrato. Lembre, se o substrato estiver em condições saturantes, como a gente já discutiu em outras lives anteriores, a velocidade vai ser sempre igual e, portanto, a eficiência catalítica vai estar sempre dentro desses valores. Agora, se eu tenho concentrações, né, menores que a condição saturante, começa a limitar a velocidade da atividade da enzima. Ok? E isso aqui a gente pode aplicar depois para o metabolismo. Lembrem que, entendendo esses parâmetros de cinética enzimática, você vai entender como o metabolismo é regulado, uma vez que o metabolismo é regulado exatamente pela regulação da atividade da enzima, da velocidade com que essa enzima catalisa uma determinada reação e, portanto, da sua eficiência catalítica. Ok, entendido isso por hoje. Alguma dúvida por aqui? Nenhuma? Ok, pessoal. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Lembrando que, né, o estudo de cinética enzimática ainda não acabou. A gente está vendo em pequenos pedaços, né, para que vocês entendam cada etapa desse mecanismo da cinética de enzimas.
e que vocês vão dando o retorno. Tiveram dúvida? Gente, manda aí a dúvida. Não esquece de dar seu like aqui embaixo, se você gostou, de compartilhar esse vídeo, de mandar suas dúvidas a respeito desse assunto, para que na próxima live, que é uma continuação da cinética, a gente ainda tem que falar um pouco de regulação da enzima, vocês possam esclarecer as dúvidas antes da gente seguir adiante. Ok? Obrigada pela companhia. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima live.